Mistérios Connúnctios. Há uma parte no epílogo, a partir da página 500, do livro Psicologia e Alquimia, de Carl Gustav Jung, onde ele faz uma apresentação do Fausto de Goethe e uma comparação com o Übermensch, o Superman de Nietzsche, na pronúncia alemã Nietzsche. Então, Nietzsche, de certa forma, apresentou uma valoração psicológica, filosófica, onde se dizia a morte de Deus. Com isso, suscitou uma onda de ateísmo que se propagou de tal maneira que até os dias de hoje essa ressonância se encontra em nossos campos terapêuticos e também nos bastidores de alguns campos religiosos. Combate, a religiosidade em sua microfísica. Quando Jung, na página 508, 509, fala, baseado no Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, onde o Zaratustra era comparado ao Übermensch, ao Superman, não o Superman com a capa vermelha que nós temos nos dias de hoje, mas o além do homem, o sobre o homem, o ideal do eu, o homem que se basta, o homem que se supera a todo e qualquer problema sem dobrar-se a uma vontade superior. Nesse Deus, cosmovisão, panaceia psíquica, universica. Então, nesse ponto essencial, nós precisamos refutar que quando Jung fala que a alma não pode se manifestar fora do corpo, que o ego e o biológico não se separam, não se desdobram, haja vista que naquele momento o conhecimento alquímico de Jung estava centrado na base de Nietzsche, de Übermensch, uma base filosófica que influenciou todo o pensamento germânico e alemão de uma forma tsunâmica. Então nós precisamos entender que numa visão espiritualista, baseado nos fenômenos metapsicológicos que hoje nós encontramos em largo espectro, trabalhando na veia arterial do psiquismo vigente do século XXI, devemos desdobrar a questão e dizer: Jung não estava errado, ele estava apenas numa questão limítrofe, limitante às bases filosóficas arcaicas do fim do século XIX, época vitoriana e início do século XX, com aquele caldo do inconsciente coletivo sofrendo o antissemitismo e todas as vertentes de uma base estrutural que gerou a Primeira Grande Guerra. Então nós temos que trabalhar hoje, no século XXI, com a ideia de que a consciência integrou o inconsciente em si e não o contrário. Ou seja, quando a energia cósmica mencionava-se que da sombra veio a luz, hoje nós nos atrevemos a dizer que é o oposto, que da luz projetou-se a sombra. Então o que ocorre? Não é a sombra, não é o caos, não é o obscuro, não é a noite longa do universo, a única dimensão aceitável no padrão psicodinâmico de uma abertura cósmica do pensamento. O pensamento é também uma abertura de luz cuja cofração da partícula anímica tem o gene imortal. Ou seja, entramos na questão que nós abordamos em 2021
com o lançamento da obra A Psicologia dos Espíritos, que nós temos na Amazon há mais de 4 anos lá, já entrou em rankings algumas vezes. A Psicologia dos Espíritos, procure Robert Filho, onde nós exposamos muito bem no sentido da intuição. Sabemos da nossa limitação e da nossa ainda pouca expansibilidade, mas podemos aferir que a consciência ela é luz e não obscuro, que o inconsciente não é a sombra espessa que Sigmund Freud, colocou como o painel obscuro das repressões. O inconsciente ele é muito mais luminoso, muito mais fecundo, muito mais profundo quando nós abordamos o tema Homo Spiritualis. Ou seja, trazendo para o setting terapêutico, nós não podemos hoje em dia tratar psicologicamente, psicanaliticamente, como gostava de falar Sigmund Freud, e como gostam de falar alguns dos terapeutas germânicos pós-freudianos. Nós não podemos tratar uma pessoa unicamente trabalhando a descarga catártica do conteúdo obscuro da sombra. Nós precisamos fazer projetar a luz. Quando a luz se projeta no material minêmico, por uma prece, por uma visualização terapêutica, por um campo eletroquímico de estimulação, nós vemos então com muita propriedade, que a consciência é luz, que o inconsciente é luz, e que o uso temático, epistemológico da sombra está apenas retido aos atos ordinários da vida e existência humana. Transcendendo o humano, nós temos o espiritual. Então, numa consciência cósmica, nós precisamos entender que o eu pode habitar fora, extracorpóreum, extracorpo, porque o eu extracorpóreo é o eu verdadeiro, o eros platônico, a essência multifacetada do campo universo e adimensional. Então, se nós olhamos para uma noite estrelada e está tudo escuro, e nós pensamos que o universo é uma grande massa escura, um grande buraco negro, apenas iluminado por pequenas supernovas ou milhares e milhares de anos-luz, ou sóis e galáxias unicamente tangível, gasoso, como os 2 maiores planetas gasosos do sistema solar, Júpiter e Saturno, onde se colocasse uma sonda, ela desceria até o seu núcleo, seu centro energético e tátil, tangível. Nós vamos entender que a plasticidade, o campo neuronal da nossa essência, temos a nossa vibração psíquica como um grande material gasoso de energias. E essa matéria que você vê através da tela do seu celular, ela é uma condensação de energia. Então, meu pensamento no amor, na positividade, vai potencializar o campo psicoterapêutico quando eu trabalho com a opção de que o paciente não é apenas o eu incrustado em seus traumas, mas é também o eu espiritual expandindo por um campo neuropsíquico, extrafísico e adimensional, onde o espírito imortal age com traumas e deficiências, qualidades essencialmente além do humano. O super-homem e o Bermite não está na matéria, está no espírito. Por isso o espírito levita, por isso o espírito ascende, por isso o espírito transporta mundos, galáxias com o poder da mente. A mente é a base de todo o fenômeno anímico. Tratar um trauma precisa incursão na mente,
O campo hipnagógico vem tratar, através das nossas cirurgias psíquicas e hipnagógicas, a cadência de uma mente livre do trauma, quando está absorta pelo amor.